Eita. Tô desesperado, Flavinho. Renê. Ai, meu Deus do céu. A vida é feita de prioridade. E o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual. É porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro, mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. Isso é medicina. Como é que você vai botar o time principal com uma semana de treino? Não faz o menor sentido. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Expressão do Vene Casagrande, ele que é um dos maiores especialistas, né? Quando o assunto é Flamengo, ele sabe tudo sobre o Mengão, sabe os bastidores, as últimas informações, as negociações. O Vene Casagrande conhece tudo isso e muito mais. E ele tirou muito sarro ali do fato de muitos estarem falando, né, que o Flamengo vai ser rebaixado no Campeonato Carioca. Tirou muito sarro. E é isso que nós vamos acompanhar a partir de agora, tudo que rolou lá no programa SBT Esportes Rio. A análise completa, ele também explicou, né, o planejamento do Flamengo. Por que será que o Mengão começou a temporada com o Sub-20? Tem jogadores até com 16 anos, 17, 18 anos, né? Tem a galera muito jovem ali participando desse início de Carioca. Ele deu show, tirou muito sarro e falou que o Flamengo não será rebaixado e, claro, não vai mudar o planejamento, já que o Mengão está visando coisas muito maiores do que apenas o simples Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o link do programa estará aí na descrição. Olha... Eita. Tô desesperado, Flavinho. Renê. Ai, meu Deus do céu. Renê. O que fazer? Tá acontecendo? Eu vou mostrar a tabela do Campeonato Carioca, é inacreditável. Torcedor, algum desavisado. Olhar essa tabela, mas não é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. É o último colocado do Grupo B. É a pior campanha entre todos os participantes, porque a Portuguesa ali na lanterna do outro grupo ainda tem um saldo de gol -3, que o Flamengo ainda consegue superar com -4. Um pontinho só, o Flamengo jogou 3 partidas, a Flaquides, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá Flavinho. começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo desespero. Voltem os titulares. Não, tem calma que aí. voltar. Calma aí, que a não. gente vai chegar nesse assunto Não. ainda. Brincadeiras à parte, Vamos eu lá, concordo... falando sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse Sub-20. Vamos lá, estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco Sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco Sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores, quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco Sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso. Porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em determinado momento. Né? É totalmente injusto você dizer se o garoto presta ou não, se o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo. Esse time que foi campeão mundial Sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias. E por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses. E estamos falando de elenco
profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho, não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Se você atrás, esquece. E estou falando mesmo, isso hoje, segunda-feira. Quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o Sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade. E o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual. É porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro. Mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai, meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar o time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta de desempenho do time sub-20, por conta de reclamação de torcida, por conta de medo de levar uma goleada no Vasco da Gama. Ou você tem planejamento e convicção no seu planejamento, ou você toma suas decisões baseado no que a torcida pensa em rede social. Então, o meu pensamento é esse. Independentemente do que acontecer na quarta, na quinta-feira, o meu pensamento será o mesmo. O foco do Flamengo é Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa. Cada um tem aquilo que merece. Ah, mas o Vasco da Gama tem o Campeonato Carioca. Beleza, é porque o Vasco disputa o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje trata o Campeonato Carioca como um torneio de pré-temporada. E o torcedor precisa aceitar isso. Isso não é videogame que você vai ter o mesmo desempenho. Gente, olha só, o Flamengo se representou no dia 12, segunda-feira passada. Foram 2 dias de testes físicos, eles nem foram a campo. Eles foram a campo a primeira vez na quarta-feira. Como é que uma semana depois de um longo período de férias, os jogadores vão disputar um clássico? E se disputar esse clássico, é certeza que o Flamengo vai ganhar? As pessoas ainda tratam dessa maneira, como se fosse certeza que fosse ganhar do Vasco da Gama. E se perde para o Vasco com um time principal? E ainda assim com o risco de ter uma lesão grave com o início do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Flamengo na temporada. Então o planejamento tem que ser esse. O Campeonato Carioca é a verdade, se tornou torneio de pré-temporada para o Flamengo. Ô Moretti, o Flamengo está numa outra situação hoje dos rivais. A gente falando do Flamengo e do Vasco, comparando o Diniz, o Vene até critica o Diniz. Aí cada um tem que cuidar da sua casinha, cada um sabe o que é melhor para si. Mas hoje, o Flamengo com o time que chega como favorito numa Libertadores, chega como favorito no Campeonato Brasileiro, dá para entender abrir mão do Carioca, nem abrir mão do campeonato, mas nessas primeiras rodadas o calendário obriga, o próprio calendário desvaloriza a competição. Diferente de um Vasco que não ganha 10, 15 anos e está louco, sedento por um título. Os caras estão ganhando tudo. Pode desprezar a competição. O Vasco não. Exato. O Vasco deve ir com tudo para quarta-feira. Deve estar dentro do planejamento do Diniz. Aí é questão de planejamento. O Vene falou para não mudar. E o planejamento do Vasco, quem sabe é o Diniz. Ele já imaginou que estreia com força máxima para segurar no segundo jogo e de novo com força máxima na terceira rodada. Exatamente, assim, Flavinho. Acho que os planejamentos são diferentes, né? Sim. Cada clube tem o seu planejamento. Dito isso, todo respeito do mundo ao Flamengo, todo respeito do mundo ao Vene. Quarta-feira, no Maracanã, o Vasco com o time principal e o Flamengo com esse time que não está apresentando um bom futebol, a possibilidade é grande do Vasco vencer o jogo. E o torcedor vascaíno ele quer saber da vitória contra o Flamengo e o torcedor flamenguista ele quer saber de não perder para o Vasco. Independente se é o time sub-20, independente se é o time profissional, Clássico dos Milhões, quarta-feira em campo. Com relação ao Flamengo, eu entendo completamente o posicionamento do Vene. Em relação a isso de priorizar outras competições a não o Campeonato Carioca. A grande questão é, não dá para criticar a molecada. Isso é um fato.
jogadores jovens, imaturos, a média de idade que o Vene falou é de 18 anos. Só que, Vene, eu vou trazer para um contraponto aqui. O Flamengo ele perde para a Portuguesa, certo? Empatou, fez o gol no finalzinho. Empata com a Portuguesa, um gol de empate no final. O Botafogo, que está também com os jogadores da base, vence a Portuguesa pelo placar de 1-0. A grande questão não é se é para voltar ao time principal ou não. A minha opinião é, sabendo que são jogadores que nesse momento, né, conquistou o bicampeonato intercontinental no ano passado, eles poderiam entregar mais. Essa é a minha questão. Mas é isso que eu acabei de falar. Entendeu? Aqui. Eles poderiam entregar mais. Poderia ser melhor, muito melhor. Eu esperava mais. É para determinar que eles não prestam. É mas isso. Poderiam jogar melhor. Esse é o ponto. Porque a gente tem que tomar cuidado nas críticas, porque o torcedor já está tratando como se a base fosse, entre aspas, um lixo, como não serviço. Mas eu estou com você. Eu acho que o desempenho poderia ser melhor. Inclusive do próprio treinador ter um entendimento de jogo. Contra o Volta Redonda, antes da expulsão, e eu acho que a derrota foi muito condicionada por conta da expulsão. Esse aí fazer uma análise é difícil. Ele tentou jogar de uma forma que, assim, não dava para jogar contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é uma boa equipe. Arrisco a dizer que 10 equipes de menor investimento no Campeonato Estadual é o melhor time e que vem se preparando há meses. Já há tem muito mais tempo investimento. no estado é o melhor time entre os pequenos. Então, eu acho que para o Bruno Pivetti, ele poderia ter entendido melhor o cenário. Mas eu estou com você, Lucas. Eu acho que o desempenho poderia ser muito melhor. Eu esperava mais da garotada. Só não acho justo tratar como se jogadores que não valem de nada. Essa é a grande questão e isso aqui não é para você, é para a torcida do Flamengo que está tratando esses garotos como se eles não prestassem para nada. E eles prestam. E posso te falar mais, Vene? Eu acho que se o Flamengo, ele, por exemplo, quarta-feira contra o Vasco e no jogo que vai ter nos 2 próximos jogos, se o Flamengo tira a molecada e bota o time principal, o Flamengo dá um recado claro ao seu torcedor que essa molecada não adianta de nada. É isso. Então, no final, no fundo, o retorno do time principal para o Flamengo seria um recado negativo para a torcida com relação a essa garotada. E a gente sabe como é importante para a maturação até desses jovens ter confiança. E uma retirada desses jovens nesse momento vai tirar completamente a confiança deles até um processo de desenvolvimento desses atletas. Então, assim, a torcida, é claro, reclama, mas se é o planejamento do Flamengo, é melhor deixar rolar, né? Porque, querendo ou não, os caras ali parecem que sabem fazer futebol. Mas... E lembrando, assim, faz parte do planejamento se o Flamengo relacionar alguns jogadores. E quando eu falo alguns jogadores, uns 5, por exemplo. Isso faz parte do planejamento. Eu sou totalmente contra você mudar simplesmente da água para o vinho. Por causa dos resultados. Por causa dos resultados. Eu acho que a discussão interna tem que ser outra. Vem cá, por que a garotada não está dando conta do recado? Ou melhor, por que o desempenho não está sendo tão bom como a gente imaginava? Eu acho que a discussão tem que ser essa. A discussão não tem que ser, vamos botar o time principal. Gente, olha só, isso é medicina. Como é que você vai botar o time principal com 1 semana de treino? Não faz o menor sentido. Isso é informação. Ontem, a informação que eu tive dentro do Flamengo é, Vene, apenas um jogador tem condição de jogo, que é o Endriel, que acabou de chegar porque ele estava no meio de uma pré-temporada. Os demais não têm condição de jogo 100%. É arriscado demais você colocar esses jogadores em campo. Né? Exatamente. Talvez o Vitão, por exemplo, que saiu de férias antes e voltou antes aos treinamentos. Fora isso, é contra a medicina você fazer isso. É totalmente arriscado. E repito, a prioridade do Flamengo é outra. Não é o Campeonato Carioca. Mas o torcedor tem medo de levar goleada do rival Vasco. Amigo, você não pode mudar planejamento porque o torcedor tem medo de levar goleada do Vasco da Gama. Você não pode fazer isso, porque senão se torna uma gestão totalmente amadora. E aí seria totalmente diferente do que foi o primeiro ano de gestão do presidente Ibap, que foi extremamente profissional, com erros e acertos, muito mais acertos, óbvio. Mas você não pode tomar decisão através de repercussão em rede social. Eu concordo com o Veneno, é claro. A torcida quer ganhar, cria ali uma ideia de que até o sub-20, né, jogar muita bola. E a gente sabe que quando se compara com um profissional, é bem mais difícil, né, você pegar a molecada e bater de frente. Porém, acho que se esperava realmente mais dessa garotada nesse começo de Carioca. Empatar uma e perder 2 traz um sentimento de, peraí, poxa, os jogos do Flamengo não estão sendo legais. A gente vê que são erros muito simples, né, erro de passe, erro de fazer o X, de bola na área, muito cruzamento, é um jogo feio da molecada. Isso aí não tem como negar. Porém, se você tem um planejamento de pegar e jogar só com esses garotos até certo ponto do Carioca, é manter aquilo que deve ser feito. E o Flamengo ser rebaixado no Carioca é muito difícil também. O Flamengo ficar entre os 4 últimos ali, né, 2 num grupo e 2 no outro, disputará
uma nova, né? Um novo chaveamento num grupo chamado Grupo X, onde o Flamengo ali tem totais condições de ficar na parte de cima da tabela e aí não ser rebaixado. Então o Flamengo ser rebaixado no Carioca é muito difícil mesmo, então não tem porquê ter esse desespero todo, né? Claro, é tentar ali focar para pontuar o máximo possível. Não pensem que o Flamengo ali vai classificar para a próxima fase, eu acho bem difícil. Também acho que nem vale a pena classificar para a segunda fase do Carioca, mesmo que voltem ali por titulares, porque o Flamengo teria um tempo livre para planejar o Campeonato Brasileiro, que vai começar já nos próximos dias, então tem que tomar muito cuidado e ver que o Carioca não é importante nesse momento. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente também o que vocês pensam sobre isso. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!